Vamos falar hoje sobre a colonização de um novo planeta. Vamos fazer as nossas malas e deixar a Terra em direção ao planeta vermelho, para além do que os nossos olhos podem enxergar. Nas palavras de Elon Musk, explorar novos mundos é o coração de nossas fantasias favoritas de ficção científica. Eu sou o Diego e hoje você vai entender como os humanos poderão colonizar ou não o planeta Marte. Sair por aí voando pelo espaço pode parecer bem legal e tudo mais, mas em algum ponto dessa jornada, nossos heróis astronautas terão que entrar em um novo planeta com novas descobertas. E para a humanidade, será o primeiro passo em direção a uma existência multiplanetária, e sem dúvida, terá que ser em Marte. Os humanos estão de olho no planeta vermelho por décadas, e finalmente agora parece ser a hora para dar o próximo passo para que a gente possa estabelecer a nossa presença em outro endereço do Sistema Solar. Mas, obviamente, isso não vai ser nada fácil, nem de longe. Na verdade, as dificuldades para um assentamento marciano são enormes e o nível de perigo é realmente assustador. Mas as inovações humanas que estão crescendo para atender a esses desafios são igualmente impressionantes. E se pudermos trabalhar juntos para esse objetivo comum e estender a humanidade a uma existência extraplanetária, realmente vai começar a aparecer algo que podemos realizar ainda nessa geração. Então a primeira inconveniência que você encontra ao olhar para a situação marciana é exatamente em como excepcionalmente mortal o planeta Marte é para os seres humanos. Não existe nada de hospitalidade nesse ambiente, e esse será o primeiro grande problema que precisamos resolver. Provavelmente, o maior obstáculo em Marte será a sua atmosfera, que é muito fina. A pressão atmosférica em Marte é menor do que 1% do que temos aqui na Terra, o que significa que os seres humanos não seriam capazes de sobreviver fora de um ambiente pressurizado, e mesmo que pudéssemos respirar em Marte, a baixa pressão faria com que o seu sistema circulatório falhasse em menos de 1 minuto. Como a temperatura média do planeta é de 60 graus negativos, obviamente a água na superfície seria congelada, mas mesmo que você aquecesse o gelo a ponto de ele derreter, ele nunca se tornaria líquido, também devido à baixa pressão no ambiente. O gelo simplesmente passaria de sólido para gasoso, e então se juntaria à poeira marciana. Marte é conhecido por suas enormes tempestades de poeira, que podem estender por quilômetros a fio. Uma vez em cada década, há uma tempestade de poeira que consome o planeta inteiro, e nem sabemos exatamente por que isso acontece, mas é um sério problema para qualquer tecnologia que por acaso esteja na superfície. Em 2018, o rover Opportunity da NASA foi desativado por causa de uma tempestade de poeira que cobriu seus painéis solares, deixando-o completamente sem bateria. A poeira marciana é eletrostática, então tem uma tendência única de se agarrar a qualquer superfície que toque. Se você acha que a areia chega em todos os lugares, espere até ver a poeira marciana. E se isso não for suficiente, a poeira ainda é tóxica. Entrar em contato com a poeira de Marte é praticamente assinar um atestado de doenças pulmonares graves. Então, qualquer coisa que entre em nosso habitat precisa ser completamente limpo e desinfetado. E apenas no caso disso não ser o suficiente, ainda temos a radiação cósmica na poeira, pois Marte tem muito pouca atmosfera e, consequentemente, pouca proteção contra o insondável e gigantesco reator nuclear que é o nosso Sol. Ainda não sabemos exatamente os meios para uma vida humana no planeta e não fazemos ideia de como proteger os futuros colonos marcianos da radiação cósmica, mas é improvável que possamos bloquear 100% das ondas. E realmente não temos quaisquer dados para o tipo de efeito que pode causar nas pessoas. O mais próximo disso que chegamos foi com os astronautas da Apollo, que passaram alguns dias fora do campo magnético da Terra. E eles, tecnicamente, não desenvolveram nenhum problema por causa disso, mas foram apenas alguns dias. Os primeiros colonos de Marte ficarão por meses ou até anos sobre essa condição, e praticamente serão nossas cobaias para todo esse experimento. Aceitar isso pode trazer sérias consequências. Eles podem virar o Quarteto Fantástico
ou apenas desenvolver um câncer espacial. Todas as evidências que temos apontam para o fato de que Marte nem sempre foi um planeta desértico e gelado. Pelos diversos estudos, temos certeza de que a água líquida estava presente na superfície em algum ponto de seus 4,6 bilhões de anos de história. E isso ainda nos dá a esperança de encontrar algum tipo de resto fossilizado de vida lá em Marte. Isso também pode significar que algum dia a atmosfera de Marte existiu, e isso torna mais crível uma eventual recuperação, e assim conseguiríamos terraformar o planeta vermelho. A atmosfera de Marte parece ter sido soprada pelos ventos solares para fora do planeta, e isso provavelmente aconteceu por causa dos campos magnéticos, ou a falta deles. A gente sabe que o interior da Terra é muito movimentado, e nós vivemos em placas tectônicas que flutuam sobre uma camada de rocha derretida, que envolve o núcleo giratório do nosso planeta. E se você quer entender mais sobre as placas tectônicas, eu vou deixar um vídeo aqui no card. Depois desse aqui, você clica aqui no izinho e assiste ele também. Por causa desse movimento, o interior da Terra gera um poderoso campo magnético, que se estende desde o centro até o espaço fora do planeta, e cria uma espécie de escudo protetor contra a radiação que vem do Sol 24 horas por dia. Não há indícios que comprovem 100% de que Marte tenha placas tectônicas, e ele também não tem um núcleo rotativo que gere um campo magnético. Então podemos dizer que o planeta é apenas um grande pedaço de rocha sem campo magnético eficiente circulando a nossa estrela. Isso pode ter sido diferente no passado, mas em algum ponto essa atividade foi diminuindo e ao longo de bilhões de anos a atmosfera marciana escapou para o espaço. E como ele não tem um campo magnético, recuperar a atmosfera de Marte não vai ser nada fácil, se é que vai ser possível. Mas isso não impediu que algumas pessoas surgissem com algumas ideias bem malucas. Elon Musk que não me ouça. Existe dióxido de carbono, hidrogênio e oxigênio na superfície de Marte, e as regiões polares do planeta contêm muito gelo. Então surgiu uma teoria que sugere que deveríamos detonar um monte de bombas nucleares no espaço, acima dos polos, e assim criaríamos um tipo de mini-sol, que geraria calor o suficiente para derreter a superfície e liberar todos os gases desse gelo e da superfície para a atmosfera, gerando um efeito estufa e, consequentemente, uma espécie de aquecimento global em Marte. Isso foi muito pensado, mas tem um agravante. Quem vai garantir que os novos gases formados não vão vazar para o espaço também? Agora vamos apenas lidar com o fato de que o planeta Marte estará tentando fazer os futuros colonos passar dessa vida para outra, o tempo todo. Então, se queremos mesmo morar por lá, a terraformação terá que acontecer um dia, mas vai nos obrigar a inventar algo que não existe agora, mas isso a gente fala em uma outra hora. Elon Musk acha que nós deveríamos viver em cidades feitas dentro de cúpulas de vidro, o que seria muito legal e futurista. E é óbvio que teríamos que criar um microclima dentro da cúpula, com uma atmosfera pressurizada para a gente poder viver e respirar sem trajes espaciais e capacetes. Mas isso seria o menor dos problemas. O mais difícil seria arranjar uma forma de transportar essas cúpulas ou partes dela da Terra para Marte. Mesmo que a gente conseguisse transportar objetos enormes feitos de vidro pelo espaço durante aproximadamente 9 meses, ainda assim não teríamos certeza de que essas estruturas nos protegeriam da radiação cósmica que a gente precisa evitar a todo custo. A NASA propôs uma alternativa que seria de construir cápsulas que seriam impressas em impressoras 3D e montadas lá em Marte. O material para a construção seriam as próprias rochas marcianas, trituradas e misturadas com bioplástico à base de plantas. E eles estão confiantes de que esse material resultante seria extremamente forte e resistente à radiação e à temperatura extrema. O único problema desse sistema é que essas cápsulas não seriam grandes, e a ideia de ter várias dessas cápsulas parece um tanto trabalhosa, até porque teriam que colocar um sistema de pressurização em cada uma delas, pois você não poderia simplesmente abrir a porta da sua cápsula e entrar. Isso sem contar que você estaria coberto de poeira tóxica, e qualquer contato com ela poderia ser fatal. Outra opção que vem sendo estudada é a criação de abrigos no subsolo, e essa é a aposta mais viável até o momento. Não é a opção mais tentadora, pois viver em um lugar fechado, sem janelas,
pode parecer um tanto claustrofóbico e desanimador. Afinal, para que serviria você ir viver em um outro planeta diferente e nem mesmo poder ver a luz do Sol? A não ser, é claro, que a Terra se torne definitivamente inabitável. Apesar de tudo, a NASA já está trabalhando nisso. Eles estão na fase de recrutamento para uma missão simulada em uma base marciana. Essa base irá simular os efeitos e limitações de recursos, falhas, atraso de comunicação e outros estresses ambientais. E eles não estão procurando por qualquer pessoa. Um mestrado em campo é o requisito básico para entrar no experimento, e a NASA irá monitorar os efeitos físicos e psicológicos nos participantes ao longo de 1 ano. Então, basicamente, veremos se 4 gênios podem trabalhar juntos para a melhoria da humanidade, ou se eles apenas começarão a tentar destruir a vida um do outro. Esse experimento está programado para começar já em 2022, e eu realmente espero que tenha uma transmissão ao vivo, tipo um Big Brother, mas muito melhor. Outro problema para uma futura colônia marciana é a geração de eletricidade. A energia solar é a mais estudada, mas os problemas com a poeira em Marte são enormes, e como eu já disse, a poeira de lá é eletrostática e gruda em tudo, o que geraria mais trabalho do que produção de energia. E mesmo que não tivesse o problema da poeira, ainda tem o fator determinante da distância do Sol. Marte é muito mais longe e a obtenção de energia solar seria muito menor do que aqui na Terra. Felizmente temos Elon Musk e sua empresa de veículos Tesla, que também é líder mundial na geração de energia solar e armazenamento em baterias. E pode esperar que se ele está com a ideia de ir para Marte, isso já deve ter sido pensado há muito tempo. Se eu já pensei isso, ele já pensou, ó. Uma solução muito menos complicada para o problema da eletricidade provavelmente seria da energia nuclear. Em Marte, isso parece um pouco complicado, devido ao tamanho de uma usina, mas eles já estão trabalhando em mini usinas para usar nos motores dos foguetes, num projeto chamado Kilopower, e isso pode ser a solução. O Kilopower é um projeto de um reator de fissão nuclear relativamente pequeno e portátil, que pode produzir em média 10 kW de potência. Não é uma quantidade expressiva de energia e mesmo que eles estivessem trabalhando em potência máxima, só seria o suficiente para fazer funcionar alguns eletrodomésticos. O ponto bom disso é que a NASA prometeu levar 4 desses reatores para Marte e eles podem ser ligados entre si para potencializar a produção e alimentar um posto avançado de armazenamento de energia. Com a energia disponível, outros reatores poderiam ser construídos lá mesmo. Eles conduziram o primeiro teste bem-sucedido desse sistema aqui na Terra em 2018 e estão prontos para levá-lo para o espaço. Para a próxima etapa, a NASA planeja usar esse sistema para ligar operações na Lua nos próximos anos, com o objetivo de mover o experimento para Marte. A maior coisa que enviamos para o planeta até agora foi o rover Perseverance, que tem mais ou menos o tamanho de um carro, e nós precisamos enviar muitas outras coisas primeiro, antes de poder enviar humanos. Por causa da janela limitada de trânsito entre a Terra e Marte, essa não vai ser uma estadia curta. As pessoas estarão por lá por pelo menos 2 anos, e isso significa que eles vão precisar de algo estabelecido por lá quando chegarem. Alimento, água, abrigo, tudo isso precisa estar por lá quando os humanos forem enviados, porque depois que chega lá, vai demorar para voltar. Elon Musk está bastante confiante de que ele pode começar a pousar seus veículos em Marte já em 2026, que é daqui a 4 anos e pouco, e nesse primeiro passo, cada nave deve ser capaz de levar 100 toneladas de carga. Então, em teoria, só precisaremos de algumas naves cheias de suprimentos para ter algo para as pessoas começarem a trabalhar por lá. Mas então isso traz à tona ainda mais questões logísticas, tipo, como descarregaremos as naves com toneladas e mais toneladas de materiais, sendo só um punhado de astronautas. Mas aí vem uma especulação de que a Tesla está construindo robôs autônomos humanoides justamente para fazer esse tipo de trabalho. Não só para carregar carga bruta, mas para fazer vários outros tipos de trabalho, inclusive explorar lugares que os humanos não conseguem chegar. Mas antes da colonização de Marte, a gente tem outra opção, que é a de colonizar a nossa Lua. E você pode clicar aqui para ver como ela vai funcionar. Eu particularmente acho que seria bem mais fácil, até porque é muito mais perto da Terra. Mas como eu não sou o Elon Musk, se inscreve aqui no canal que eu vou tentar trazer todas as curiosidades e atualizações espaciais para você. Te espero no próximo vídeo.
Tchau!